Olá, futuro residente, seja muito bem-vindo a mais um MedTask Pills, a sua revisão semanal com temas relevantes para a sua prática clínica e para a sua preparação para a prova de residência. Hoje, mais uma vez, temos a nossa professora Letícia, que vai falar de anemia perniciosa, um tema super relevante, é aquela coisa, gente, uma revisão objetiva e que depois vai ser contextualizada por meio de uma questão inédita para você levar esse conhecimento para o contexto de prova de residência. Tudo bem, Lê? Tudo jóia, André? Tudo bem. A gente vai falar hoje, então, sobre anemia perniciosa. E a anemia perniciosa não é só deficiência de B12, hein, André? Você sabe, né? Claro, com certeza. Vamos lá, então, o que é anemia perniciosa? Vamos fazer uma revisão aí da fisiopatologia. Isso aí, ó. Lembrem lá, pessoal, que no estômago a gente tem as células parietais que produzem o fator intrínseco, né? É o fator intrínseco que consegue se ligar na B12 e fazer a absorção dessa vitamina, tá bom? Então, a anemia perniciosa nada mais é do que uma doença autoimune que ataca ou as células parietais ou o fator intrínseco e leva nosso paciente a ter essa dificuldade aí para absorver a B12. Isso é muito legal, porque assim, eu sempre falo que falar de fisiopatologia, quando a gente está estudando para a prova de residência, muitas vezes as pessoas falam, nossa, fisiopatologia eu não quero saber, eu quero saber logo o quadro clínico, mas nesse caso aqui, entender a fisiopatologia ajuda muito a saber que, por exemplo, não adianta eu, estou com deficiência de B12, então vou aumentar a minha ingesta de B12, não vai adiantar, porque o problema aqui não é um déficit de absorção, porque você tem um problema, uma deficiência de ingesta. É a deficiência do fator que você vai conseguir fazer a absorção, tá certo? Perfeito, é isso mesmo. Bom, agora que a gente já entendeu a fisiopatologia, vamos entender quais são os sintomas da anemia perniciosa. Isso aí, perfeito. Então, como toda anemia, pessoal, sintomas principais estão lá: fadiga e adinamia, palidez, aglocite, que é aquela inflamação da língua, né, das papilas gustativas, e esses pacientes costumam ter alterações neurológicas, né, André? Justamente porque a vitamina B12, ela tá lá na bainha de mielina, então a dificuldade a falta da B12 gera esses sintomas de parestesia, alterações cognitivas e de memória também. Esses sintomas neurológicos ajudam muito na hora da prova, né? Isso, tá no contexto ali de anemia, com sintoma neurológico, você já pode começar a direcionar seu raciocínio. Perfeito, esses sintomas que ajudam a gente a diferenciar a anemia por ácido fólico da anemia por deficiência de B12. Maravilha. Vamos falar então do diagnóstico, que tem, obviamente tem coisas que vão ter em toda a anemia, mas tem algumas coisas que são características da anemia perniciosa. Isso mesmo. Então, ó, anemia, claro, hemoglobina baixa, né? E a gente vai ver lá no hemograma também um VCM aumentado. Por isso que essas anemias são chamadas de macrocíticas, né? Ou megaloblásticas também. E claro que a B12 sérica vai estar reduzida justamente pela deficiência do fator intrínseco. E quando a gente quer ser bem específico para essa doença, a gente pode pedir anticorpos anti-fator intrínseco ou então anticorpos anti-células parietais também para fazer diagnóstico da deficiência B12. Esse é uma coisa extremamente específica, certo? Isso, bastante específico, até difícil de aparecer nas provas, tá bom, pessoal? O quadro clássico mesmo é a alteração neurológica com uma anemia macrocítica e uma deficiência de vitamina B12. Se falasse do fator intrínseco na prova, acho que ficaria óbvio demais, né? Isso, Talvez ia matar de primeira, né? Os examinadores não coloquem tanto, mas se aparecer, você já vai saber. Isso mesmo, perfeito. Já entendi como é que faz o diagnóstico, agora vamos falar um pouquinho do tratamento, mas antes eu queria só fazer essa distinção aqui com a deficiência de vitamina B12 com a deficiência de ácido fólico. O que elas têm em comum e o que elas têm de diferentes? Perfeito. Então, as duas vão causar uma anemia megaloblástica, então com células macrocíticas aumentadas. E aí as diferenças principais, a B12 tem os sintomas neurológicos e a do ácido fólico não tem. Okay. E também, quando a gente tem uma anemia por deficiência de B12, o ácido metilmalônico está aumentado, mas só na B12. Na deficiência de ácido fólico ele está normal e a homocisteína está aumentado nos dois, beleza? Boa, essa é mais uma dica boa aí para uma prova. Caso apareça o ácido metilmalônico e a homocisteína, você já sabe diferenciar. Perfeito. Eu já queimei um pouquinho a largada no começo falando sobre a questão
questão da reposição oral. Então, Sim. não adianta fazer reposição via oral. Não adianta, isso mesmo, pessoal. Inclusive, lembrem dos alimentos que são ricos em B12, né? Carne vermelha, leite, ovos. Não adianta a gente pedir para o paciente aumentar a ingesta desses alimentos ou fazer reposição oral, que não vai resolver. Inclusive, os pacientes que têm uma dieta vegetariana estrita ou pacientes bariátricos também têm deficiência de B12, mas que não tem a ver com anemia perniciosa. Lembra? Anemia perniciosa é autoimune e aí, nesses outros casos, a deficiência de B12 é por falta desses alimentos, beleza? Nesses pacientes, a reposição é ou venosa ou intramuscular, não tem como ser oral. E a anemia perniciosa, no longo prazo, tem alguma complicação? Tem, André, porque as células parietais, elas vão sofrendo lesões e agressões aí desses anticorpos, né? E a longo prazo vão formando uma gastrite atrófica que aumenta o risco de câncer gástrico. Então, esses pacientes têm que ser acompanhados bem de perto. Então, pessoal, antes da gente ir para a nossa questão, eu quero convidar você a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, porque vai ter conteúdos semanais iguais a esse aqui, para você se manter atualizado e preparado para a prova de residência. Além disso, não deixe de conhecer o nosso curso extensivo Residência Médica. Então, acessando esse QR Code, você vai ser direcionado para o que há de melhor na preparação para a residência médica. Uma plataforma completa com questões pré-aula, questões pós, aulas direcionadas direto ao ponto, flashcards, inteligência artificial e tudo o que você precisa para conquistar a sua vaga na residência. Além disso, para receber todo o conteúdo que a gente falou nessa aula aqui, na descrição desse vídeo tem um formulário para você receber um PDF completo com todo esse conhecimento que a doutora Letícia passou aqui para você. Então agora, vamos para a questão. Isso aí, vamos lá, pessoal. Vamos para uma questão inédita que eu criei aqui para vocês. Então, a gente tem lá um paciente de 58 anos que já tem um histórico de gastrite crônica, olha lá, procurou atendimento médico com queixas de fadiga progressiva, parestesia em membros inferiores, então aquele sintoma neurológico que eu falei pra vocês, e a língua avermelhada e dolorida. O que é isso, galera? Glossite, tá bom? Língua dolorida. No exame físico, o paciente tem palidez cutâneo-mucosa e sinais de desmielinização nos membros inferiores. Então, os exames laboratoriais têm lá uma anemia macrocítica, então um VCM, que é o volume corpuscular médio de 118, hipersegmentação neutrofílica, que também é característico da deficiência por B12, e aí ele te entregou uma dosagem de vitamina B12 diminuída. E aí ele te pergunta, com base nesse quadro clínico, assinale a alternativa correta sobre anemia perniciosa. Olha só, Bom, não é por anemia de B12, é perniciosa, tá? Perfeito. Ele foi bem generoso aqui, né, Lê? Você deu tudo que a gente Falou precisava, um né? quadro clínico clássico, então falou da gastrite, falou dos sintomas neurológicos, falou da língua avermelhada e dolorida, que é a glossite, Isso. palidez, que seria em qualquer anemia, mas falou que é macrocítica, tem hipersegmentação e deficiência de B12. E como se não bastasse, ainda deu o diagnóstico com a anemia perniciosa. Perfeito. A questão que vem com tudo isso, André, ela vai te cobrar um conceito teórico, né? Isso, exatamente, é isso que eu ia falar. Então, quando o examinador é tão generoso assim no enunciado, é porque ele não vai ser tão generoso nas alternativas. Vamos ver se é isso mesmo. Isso aí. E olha só, pessoal, dá uma olhada na letra A. A principal causa da doença é a deficiência dietética de vitamina B12, especialmente em pacientes vegetarianos estritos. Aquele cara que é apressado na prova, que quer marcar primeiro e sair correndo, ia marcar essa e errar, galera. Pegadinha clássica Exatamente. Então, a gente acabou de falar, a anemia perniciosa é autoimune, não tem a ver com deficiência dietética da B12. Perfeito. Então, letra A tá errada. A letra B, olha lá, o diagnóstico pode ser confirmado pela presença de anticorpos anticélula parietal ou antifator intrínseco, que são altamente específicos para a doença. Aí sim. Perfeito, era essa a nossa alternativa. Vamos ler as outras para a gente aprender. Vamos ver as outras que sempre dá para aprender com as outras alternativas. Isso aí, bora lá. O tratamento da anemia perniciosa é feita com reposição oral de vitamina B12? Não, né, pessoal? Não precisa nem continuar aqui, a gente falou. IM ou EV, tá bom? Não dá para ser oral. E por último, a reposição de vitamina B12 reverte completamente os sintomas neurológicos, independente da duração do quadro clínico? Na verdade, não, pessoal. Como ela faz aquela desmielinização da bainha de mielina, né? Aquelas lesões, pode ser que a longo prazo a gente não consiga reverter esses sintomas neurológicos, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não fez, não deixe de curtir e se inscrever. E eu encontro você no próximo MedTask Pills. Muito obrigado, Lê. Valeu, André. Até a próxima, galera. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.